Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Meu nome é Sidney Rodrigues, sou professor da Escola Bíblica aqui na Igreja Batista do Vale do Pitimbu. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, para a gente ter mais uma aula. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Juízes, lá no capítulo 5. Leia, dê um pause, leia o capítulo 5 todo, para fazer aquela leitura de reconhecimento, como diz os professores de português. Depois que você fazer a leitura, nós vamos continuar. Que bom que você fez a leitura. Antes da gente entrar no Juízes 5, propriamente dito, eu gostaria de lembrar aqui para vocês que nós estamos estudando o período de Juízes. Esse Juízes é um período que aconteceu da entrada do povo de Israel na Terra Prometida até a escolha do primeiro rei, que foi Saul. E nesse intervalo o povo de Israel ele oscilava bastante. Ele passava um tempo na fé, crendo bastante no Senhor quando aparecia um juiz. E depois, de repente, de um dia para o outro, de uma geração para outra, eles estavam acreditando nos deuses cananeus, entregando toda a sua fé a esses deuses cananeus. No capítulo 5 de Juízes, nós vamos ver mais uma vez um relato da vitória que Débora, uma profetisa muito importante da tribo de Efraim, ela também era juíza, julgava pessoas de todas as tribos ao redor de Israel. E ela foi juíza por um período de aproximadamente 60 anos, certo? De 1274 a.C. até 1214 a.C. E a gente percebe no versículo 1 que ele diz: cantaram Débora e Baraque, indicando que essa forma que ele vai apresentar toda a narrativa é através de versos, salmodiando, como dizem alguns autores. Eu não vou ler todo o texto com vocês, mas eu vou citar aqui alguns versículos e vou ler com vocês alguns versículos, para a gente entender como que tudo isso aconteceu. Eles estão cantando a vitória, mas vamos entender como foi o contexto dessa vitória. Primeiro, o exército cananeu ele vinha exercendo forte pressão sobre o povo de Israel. Estava bastante oprimido o povo de Israel. Se a gente ler os versículos de 6 a 7, a gente vai sentir que eles dominavam as estradas. Com certeza, naquelas estradas, se o povo de Israel seria saqueado. Os comerciantes fossem passar naquelas estradas, seriam saqueados. Os camponeses que ainda cultivavam a terra, eles passaram a procurar cidades mais protegidas, com medo de serem atacados por esses povos cananeus, né? E boa parte dos israelitas passaram a adorar a deuses cananeus, pensando que iam ser protegidos daqueles ataques, né? Vamos ler os versículos de 6 a 8 para vocês entenderem, verificarem isso que eu estou falando aqui para vocês. Diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Veja bem, o versículo 8, ele bate na tecla que
o exército cananeu estava rodeando todo o povo de Israel, e eles estavam acovardados. Eles não tinham coragem de enfrentar aquele exército por medo, porque armas eles tinham. Até a profetisa Débora chama Baraque, que era um líder de exército de Israel, e disse: olha, se a gente ler Juízes 4, de 6 a 7, a gente vai ver que ela vai dizer para ele: Baraque, Deus disse que você tomasse homens das tribos e enfrentasse o povo cananeu. Vamos ler lá, Juízes 4, de 6 a 7? Diz assim: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Note que Débora, ela tem uma atitude de fé, ela profetiza em nome do Senhor Jesus que o povo de Israel ia vencer aquela luta. E Baraque, crendo, tem uma atitude, uma ação, uma reação diante daquela fé. Ele diz: eu vou lutar. Então, a partir desse momento, quando você muda de atitude, tudo se transforma na sua vida, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, que seguem o Senhor, que depositam sua fé no Senhor. E para isso a gente observa na luta, se a gente lê dos versículos de 20 a 22, que até as forças da natureza ajudaram o exército de Israel contra os cananeus. Os cananeus, eles tinham uma confederação de vários povos ali se reunindo para castigar o povo de Israel, mas o Senhor, com a sua força, com a sua potência, vai lá e usa da natureza para auxiliar o exército. Vamos ler o exército de Israel. Vamos ler os versículos de 20 a 22 do capítulo 5 de Juízes. Diz assim: então os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, a galopar dos seus guerreiros. Veja bem, o Quizon era um rio que ele não transbordava. Era a coisa mais remota do mundo ele encher. E acontece fantasticamente dele transbordar a ponto de atrapalhar as carruagens dos exércitos cananeus. Além de atrapalhar as carruagens, os cavalos cananeus eles tinham que utilizar um esforço muito maior para percorrer e para enfrentar o povo de Israel. Então veja bem que até as forças da natureza concorreram para ajudar o povo de Israel, porque Deus estava com Débora, Deus estava com Baraque, que tiveram uma atitude de fé. Então, meu irmão, você precisa colocar isso na sua vida. Tem um obstáculo? Tem uma atitude de fé. Vai adiante, acredita, deposita tua fé em Deus. Um outro momento que eu gostaria de lembrar aqui para vocês, do capítulo de Juízes 5, está nos versículos de 24 a 26. É justamente o momento em que Jael, mulher de Heber, ela, como vocês já sabem, que já estudaram o capítulo 4,
ela usa de uma estaca e mata o chefe do exército, o comandante do exército cananeu, que após a derrota estava fugindo. E na fuga ele encontra com Jael e pede um copo d'água. E Jael, muito inteligente, ela não lhe dá água, ela oferece a ele leite ou uma coalhada. Naquela época era uma coalhada, uma espécie de coalhada. E ainda mais em uma taça bonita para um homem importante. Então ele se sentiu confiante e entrou na casa daquela senhora, Jael. E Jael se aproveita dessa armadilha, vamos dizer assim. Talvez seja, para mim, é mais do que uma armadilha, para mim ela foi... aproveitou uma oportunidade, né? E quando ele dorme, ela vai lá e finca a estaca na cabeça dele, pondo fim ao comandante do exército cananeu, pondo fim à vida dele. Mas a Bíblia, lá no versículo 24, chama ela de bem-aventurada, ou seja, de mulher super feliz. O bendita era um superlativo do hebraico que queria dizer bem-aventurada, que é a mais feliz, algo parecido com isso. Então, vamos observar o que é que preciso, né, para a gente ser bem-aventurado. Primeira coisa, veja que Jael, ela naquele momento em que o comandante do exército inimigo pede água, ela enxerga uma oportunidade de acabar com aquele mal. Então, na sua vida, quando você tem a oportunidade de se desviar e acabar com aquele mal, tem que aproveitar. O cristão precisa aproveitar e acabar com o mal que possa estar afligindo alguém que está próximo dele, ou alguém da família dele, ou até a ele mesmo. Se tem algo mal lhe afligindo e você tem a oportunidade de acabar com esse mal, seja ele um pecado maior ou menor, acabe. Outra coisa, o cristão precisa ser corajoso. Pensem bem, Jael era uma mulher e o cara era um líder de exército. Imagina se ele acorda no momento que ela vai ficar a estaca. Era o fim dela, ela ia morrer com certeza. Mas ela é corajosa, vai lá e finca a estaca na cabeça dele. Então o cristão precisa ter coragem. Outra coisa importante que eu quero mostrar aqui para vocês é que o cristão, ele não pode se acovardar. Veja que se você ler o versículo 19, diz assim: vieram os reis e pelejaram, pelejaram os reis de Canaã, em Taanac, junto às águas do Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Ou seja, os reis que se juntaram ao exército cananeu não conseguiram levar uma prata de Israel. Por quê? Porque Deus estava com Israel nesse momento. Também, se a gente vê aqui no versículo 17, Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios, Asser se assentou nas costas do mar e repouso nas suas baias. Ou seja, vai ter alguns cristãos que não vai batalhar junto com você. Ele vai preferir ficar da além do Jordão. Mas você não pode se preocupar com isso. Você tem que focar no Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo, que é quem vai te fortalecer. A própria Bíblia diz que
aqueles que depositam sua fé no Senhor não vão se cansar. Né? Correrão, voarão como águias. Né? Lá em, acredito que é Isaías 40. Por fim, no versículo 31, o poeta que escreve os Juízes 5, ele nos dá assim, um norte do que a gente precisa para a nossa vida. Esse aqui, o versículo 31, eu tenho que ler para vocês. Ele diz assim: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Veja bem, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam suas esperanças no Senhor, é como o sol quando aparece nas trevas. Onde tem luz, não há trevas. Ele diz que a força de Deus é a fortaleza daqueles que amam a Deus. Quem vive na presença e sobre a obediência de Deus sempre prevalecerá sobre o mal. Então, meu irmão, esse é o fim da nossa aula. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários do vídeo ou nos procura nas redes sociais da igreja e faz a sua pergunta que nós com todo prazer vamos te responder. Glória a Deus nas alturas.